E como ficam os relacionamentos, as finanças com a tensão final entre Júpiter e Vênus no dia 14 de janeiro? Será que o grande benéfico da astrologia favorece positiva ou negativamente? E o que a gente pode fazer a partir de agora? Vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. A quadratura minguante marca a tensão final do ciclo, quer dizer que agora é um incômodo, a gente precisa fazer muita coisa, né? Olhar nos temas que a Vênus representa. Tudo bem que Júpiter e Vênus é sempre algo positivo, mesmo que os desafios aumentem, mas a gente precisa se atentar para aproveitar melhor essas oportunidades. O incômodo tem que ser direcionado nesse sentido. É um convite para voltar para dentro, estar mais introspectivo e refletir sobre aquilo que aconteceu, sobre as influências, né? Caminhando para o fim do ciclo, o que a gente precisa eliminar, o que deve ser mantido, o que pode ser aproveitado para o próximo ciclo. Então vou deixar aqui também o vídeo do momento da oposição, que foi o auge desse ciclo e traz os resultados à tona para a gente se atentar. E mesmo que seja uma tensão minguante, né, caminhando para finalizar, vale a pena a gente se atentar também para as expectativas exageradas, né? Quando Júpiter e Vênus se encontram, a gente fala que é um grande encontro dos benéficos da astrologia. Só que, como eu sempre lembro aqui no canal, o Júpiter expande positiva ou negativamente. A gente precisa olhar para as vulnerabilidades, olhar para essa expansão negativa, trazer o grande benéfico à tona, atuando para resolver. Não é que tudo vai dar certo num passe de mágica, porque isso não existe. Eu acho que vocês já entenderam, pelo menos quem me segue aqui no canal. Mas se a gente tiver a esperteza de olhar para os relacionamentos e ver as dificuldades durante esse aspecto, né, e também ao longo de todo o ciclo, a gente consegue trazer o benéfico de fato, favorecer as relações, e isso traz um toque positivo. E como Júpiter e Vênus em quadratura minguante pode influenciar o mapa astral? Primeiro que a gente tem que entender que a quadratura minguante a gente está caminhando para o fechamento do ciclo. A pessoa que nasceu com esse aspecto, ela vai ter sempre essa sensação. Por mais que ela às vezes queira acreditar que tudo vai dar certo, que é um mar de rosas, tudo é maravilhoso, ela tem a sensação de que talvez não seja bem assim. Vem aquele incômodo, aquela tensão, né? Que é um detalhe importante. A quadratura, e aspecto nenhum, a gente consegue desfazer esses aspectos ao longo da vida. Por isso que o estudo no mapa astral é interessante para a gente entender os aspectos e aprender a lidar com eles de forma favorável, para a gente não ficar à mercê deles. Então esse incômodo que a pessoa muitas vezes sente que deveria expandir, que deveria crescer, que os relacionamentos deveriam ser muito positivos e acabam não sendo, por conta da quadratura minguante, onde muitas vezes os desafios é justamente acreditar que as relações podem ser positivas e que algo benéfico, algo positivo saia daí. E se você se identificou com algo, ou tem alguma dúvida, ou não conhece seu mapa, tá esperando o quê? Para começar a se descobrir a partir do olhar da astrologia, né? Uma jornada de autoconhecimento. Tem um link aqui na descrição para me chamar no Zap, marcar sua consulta, né? Fazer o seu mapa astral, e a partir daí você entender um pouco mais desses aspectos, né, dessas energias da astrologia, que pode te ajudar muito. Afinal, o negócio chama mapa astral, não é à toa, ou mapa natal, como eu prefiro chamar. Vou deixar aqui também as datas deste ciclo, porque a gente está caminhando para o final, e o encontro, né, a nova conjunção vai acontecer só no dia 18 de agosto de 2025, então a gente tem um tempo maior para lidar com a influência de Júpiter. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Júpiter e Vênus formam a quadratura minguante, iniciando a finalização no dia 14 de janeiro, às 16h47 do horário de Brasília. Mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Júpiter a 11 graus de Gêmeos, ainda retrógrado. Tem esse vídeo aqui no canal também, para quem não viu. E a Vênus caminhando a 11 graus de Peixes, né?
uma Vênus que está favorecida pela energia de peixes, né? Uma Vênus que está exaltada pelo astrologuês. Então, uma Vênus que tem uma energia muito forte, traz o amor incondicional, a sensibilidade, a criatividade, um oceano quase infinito de possibilidades nesse momento. Então, além da energia já para expandir do Júpiter, ela passando em peixes, ainda corre-se o risco da gente embarcar com mais facilidade ainda nas miragens, nas ilusões. Por isso que é importante a gente fazer esse convite interior, né, que o momento sugere, que a gente olhe para dentro, que a gente observe o que tem lá dentro, como que a gente está lidando com os temas que a Vênus representa. Vale lembrar que Vênus é relacionamentos em geral, parcerias, acordos, finanças, amores, né? Amor que damos aos outros, mas também o amor próprio. É harmonia, ao senso de estética, de beleza, uma série de coisas e também, né, não menos importante, a condição de sustento. Por isso que a gente fala de finanças para Vênus. Então, todos esses temas estão sendo impactados pelo Júpiter. O Júpiter que vem sempre com esse toque para expansão, para crescimento, onde começam as leituras entusiasmadas. É o grande benéfico da astrologia, vai ser um período de abundância maravilhoso, etc, etc. Mas ele pode expandir as dificuldades, principalmente nesse momento da finalização. Então, se a gente está chegando agora no fim do ciclo, olha para trás e vê que não foi tudo isso que parecia, pode ser que traga sim uma frustração. Júpiter também ilude, tá, gente? Vale a pena lembrar e se atentar muito aí, porque a fé que ele representa, a fé como habilidade humana, ela também pode ser tirada de proporção, exagerando as expectativas, fazendo a gente acreditar que tudo vai dar certo, quando isso ilude e evita que a gente enxergue as vulnerabilidades que eu tanto falo aqui. Então, a relação que muitas vezes não está tão bem ali, tão positiva, quando tiver essa tensão, vai ser necessário olhar para essa vulnerabilidade e aí sim trazer o benéfico a favor. Então, além da quadratura, a gente vê aqui que a Vênus forma um sextil com Mercúrio. É positivo, né, da gente divulgar as mensagens, as informações necessárias. As trocas pode favorecer muito nesse período também. Isso ajuda a gente a encontrar as soluções. Mercúrio é a mente, né? Então a gente se atenta para isso. E também a Vênus está caminhando para se encontrar com Saturno no dia 18. Então daqui a 4 dias a gente vai ter um novo ciclo entre Saturno e Vênus. Pode ser que esse entusiasmo inicialmente que o Júpiter estava trazendo esbarre na exigência de Saturno. Então, por mais que a conjunção esteja em formação, vale trazer energia saturnina para a gente usar favoravelmente e aproveitar ainda mais esses potenciais. É muito do que eu falei, né? Vamos manter o pé no chão com relação às expectativas, vamos fazer aquilo que é necessário, dar o nosso melhor, né? Chamar para si a responsabilidade até onde lhe cabe. Não é para assumir culpa, não é para assumir peso de ninguém, não é para carregar ninguém nas costas, mas até onde lhe cabe, faça a sua parte para que a energia de Saturno favoreça também. E aí sim, quando a gente usa o Júpiter e o Saturno como pares, a gente casa essas duas energias e aí sim a gente tende a um crescimento favorável. Então, o que está se desenhado aqui, por mais que a gente está caminhando para o fim do ciclo, é a oportunidade da gente favorecer os temas que a Vênus representa. Além disso, o ascendente cai a 28 graus de Gêmeos, pedindo dinamismo, fluxo, que as mensagens sejam trazidas e levadas, os contatos, né? Que a gente atue de forma racional e lógica para favorecer também esse momento. O meio do céu já a 7 graus de Áries, como bússola. Então, a gente tem que ter coragem, ousadia, pioneirismo, ousar ir onde a gente não foi, porque publicamente isso está sendo esperado de nós. Nesse momento que a gente caminha para o fechamento, para o encerramento, talvez a gente precisa dar um gás a mais. Publicamente é isso que está sendo esperado. Então pode ser que nas relações a gente precise tomar a iniciativa. Às vezes o problema está com a outra parte da relação, mas se a gente já enxergou,
não tem jeito, é a gente que tem que agir, a gente tem que fazer a nossa parte. Então esse meio do céu favorece muito essa ousadia nesse sentido. E se atentar também, porque pode ter uma tendência do social, da vida pública, do outro ali exigindo muitas vezes, dos outros, né, melhor dizendo, exigindo ali, que cause conflito, que cause confusão nesse período. Então, se atentar para isso vai ser positivo para a gente lidar e usar favoravelmente. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala. Espero que seja útil aí nesse período, né? Que vai até agosto para a gente finalizar esse ciclo. Então, para a gente fechar, né? Trouxe aqui algumas notícias que aconteceram, que vieram à tona no dia do auge. Na verdade, não exatamente no dia do auge, porque o auge foi 3 de novembro e 3 de novembro é domingo, então nem sempre acontece muita coisa no domingo. Mas na segunda-feira estava vinculando um monte de notícia relacionada a Júpiter e Vênus. A primeira falando sobre a inflação, sobre o índice de desemprego, dólar em queda e que a economia brasileira estava entrando nos eixos. Outra falava também do dólar fechando em queda, então isso era uma tendência na época, né? Parece até piada a gente ler isso agora, né, com dólar a R$6 e tanto, mas na época teve uma leve queda, esse entusiasmo causou um aumento da bolsa, então a gente vê que realmente o Júpiter trouxe uma expansão positiva no momento, não durou muito, mas no momento foi algo positivo. Outro tema que estava muito na época ali sendo ventilado, que o Lula tinha se reunido com o ministro Haddad para discutir o corte de gastos. Isso ainda está rolando, né? A gente ainda está esperando as medidas, enfim, não há uma expectativa muito positiva. Vamos ver se isso vai ser trabalhado agora na finalização ou se a gente vai ter o resultado disso só quando o ciclo terminar. Mas é algo que vale a pena acompanhar. E a última que eu separei, né? Então, lembrando que os links estão aqui na descrição para quem quiser dar uma lida, uma conferida e ver se é isso mesmo que eu tô falando aqui. Para fechar, um homem tinha furtado cerca de 500 mil de uma empresa e investiu tudo em bets, né? Aí a gente vê o quê? A expansão negativa, porque a pessoa foi lá, pegou o dinheiro e apostou acreditando que talvez, não sei se foi isso, né, o pensamento. Primeiro que tá errado que foi um furto, então já tá errado a partir daí. Mas também a pessoa acreditou que se ela investisse uma bolada, talvez ela ganharia muito dinheiro. Então a gente vê que também, né, teve o aspecto exagerado da crença que tudo ia dar certo. E é isso, né, gente? Então, caminhando para o final, cabe a cada um de nós fazer essa análise, olhar principalmente para as vulnerabilidades e atuar no sentido de trazer o benéfico do Júpiter para que não expanda as dificuldades, né? Quando a gente acredita que vai dar tudo certo, mas a gente evita olhar a própria realidade, que é o que eu sempre falo aqui no Astro Libertação, desde o primeiro vídeo, a gente se ilude e a gente corre o risco de ter a expansão negativa que acontece. Só que eu lembro sempre o seguinte, o Júpiter expande positiva ou negativamente, tá certo, não tem discussão, mas quando ele expande a negatividade e a gente atua enxergando o que está acontecendo e tomando atitude de fato para melhorar aquela área da vida, a gente reverte esse efeito negativo em positivo e consegue fazer essa virada de chave até de uma maneira até, digamos assim, mais fácil. Ou mais leve, ou que a gente sente, às vezes, aquele receio, aquele medo, eu não quero, tá muito difícil, eu não consigo, e quando a gente começa a encarar, vem aquela sensação, um otimismo, uma força que empodera a gente pra gente caminhar na direção da onde precisava. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, onde os vídeos saem antecipadamente para as membras e membros, então corre lá, é uma ajuda solidária, custa menos que um cafezinho, R$ 4,99, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.